Novo aqui, acho que agora vai dar certo, para falar com o Leandro Kremer. Ele que é o vice-presidente da CACIS, na área do comércio, a CACIS que é a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, também agronegócio de Estrela, para falar dos impactos, no primeiro momento, os impactos e as primeiras ações já que estão sendo tomadas aí no município de Estrela após a enchente que devastou a nossa região. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, agora sim? Agora sim. Então tá bom. Boa tarde, então, Ricardo, Gabriela. Boa tarde. Bom estar de volta aqui para falarmos um pouco sobre comércio, sobre esses impactos aí que a gente sofreu, de fato. Eu acho que é importante até dividir os impactos diretos dos indiretos, né? Porque os diretos são, e aí falando em pessoas e empresas, são aqueles que, de fato, diretamente foram atingidos e tiveram suas casas invadidas, os seus estabelecimentos comerciais invadidos por água, enfim, né? Então, a gente tem essas empresas que foram, esses lojistas, os associados da CACIS, que foram diretamente atingidos, e foram realmente bastante estabelecimentos. O número total, eu não tenho a precisão dele, mas esses levantamentos continuam, até porque a CACIS também tem uma outra situação, a CACIS está de mudança para a sede nova, então a gente está sendo impactado aí por todos os lados, tem mudança acontecendo e os números vão chegando, mas os impactos, de fato, foram muito significativos. Indiretamente, pelo que a gente tem também buscado em termos de números, é óbvio que está havendo uma retração, é um momento diferente. Eu acho que até propriamente a comunidade, de modo geral, está focada nesse primeiro momento em reconstruir ou, no primeiro momento, ainda voltar para as suas casas ou aquilo que restou delas. Então, e a comunidade no todo tem se mobilizado para isso, né? Então, o comércio pós-enchente, ele sentiu muito, está sentindo bastante realmente. As vendas estão bem abaixo do que seria o normal. Óbvio que o mês de setembro ele já tem uma característica de ser um mês de transição, então muitos lojistas já sabem que é o mês abaixo da média, né? Mas esse ano especificamente, a gente tem percebido que a enchente trouxe um efeito assim muito significativo nos números das vendas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem lojistas que relatam que eles estão vendendo, pelo que eles tinham de projeção, em torno de 30% a 40% menos até hoje. Outros nos relatam que tem um percentual de inadimplência que está girando em torno de 35% a 40%. Quer dizer, é muito significativo. São impactos, e aí por isso que eu digo, são impactos indiretos. A gente, como entidade, a gente lamenta profundamente todos aqueles que foram atingidos diretamente e aqueles que estão nos reportando que estão sentindo o efeito da enchente também indiretamente. Leandro, você citava antes que não tem um número fechado de total de comércio impactado, seja diretamente ou indiretamente, mas está sendo feito algum levantamento por parte da CACIS ou as pessoas que tiveram o comércio afetado, elas devem procurar vocês? Como é que está sendo feito esse trabalho para lá no final se ter um número? Gabriela, é importante até porque, num primeiro momento, a gente tinha a ideia de que cada um deveria fazer o seu levantamento o mais rápido possível para que a gente pudesse ter uma informação um pouco mais precisa, enfim. Mas hoje, o que está acontecendo? A gente o SEBRAE, em parceria com o governo, aqui falando de Estrela, né? Com o governo de Estrela e com a CACIS, a gente está juntamente tomando ainda uma posição desses números, tá? Para não sair divulgando algo assim meio fora da realidade. Então, eles estão compilando os números para que a gente possa oficialmente, aí sim, ter uma relação de quais são as empresas que foram diretamente atingidas e de que forma foram atingidas e o que está sendo impactado de forma indireta. Eu acho que, assim, os governos municipais da nossa região, todos, de certa forma, eles estão na ponta aqui, estão percebendo de quanto que isso tem atingido as pessoas e os empreendedores, as empresas.
e o que eu percebo, assim, que todas estão tomando algum tipo de medida para tentar auxiliar. Porém, elas precisam certamente fazer um levantamento. Então, esse levantamento fará com que eles possam tomar a decisão mais justa possível no sentido do auxílio. E eu acho que é importante ressaltar também, da parte nossa, do lojista, que a gente, apesar de toda essa notícia, de todas as notícias que são, de fato, são catastróficas, elas desalojaram muitas e muitas pessoas. Apesar disso, o lojista ele vai ter que transpor esse momento. É da nossa obrigação pensarmos para frente agora, pensarmos como a gente pode ajudar as pessoas a sair deste momento e ajudarmos as empresas a sair desse momento, porque a gente precisa sair dele. Então, o que a gente tem na linha da entidade tem feito? Que a gente seja otimista quanto empreendedor e que a gente trabalhe de forma criativa para que a gente possa, o quanto antes, conseguir transpor esse momento tão delicado que a economia, de modo geral, está passando. E aí, quando a gente fala de empresas, eu falo de empresas, é óbvio que a ajuda ela tem que ser para as pessoas e para as empresas. Se vier essas ajudas que estão sendo anunciadas, se elas forem só para pessoas, está muito bom, mas as pessoas precisam de trabalho, então as empresas também precisam ser socorridas, porque se ela não tiver um ponto de trabalho, ela não vai conseguir a sua fonte de renda, né? Então a gente trabalha nesses dois lados, né? Que é importante. Então o momento, para mim, ele tem que ser de otimismo. A gente tem a presença aqui dos governos municipais, do governo estadual, que transferiu a sua base aqui para a nossa região para que pudesse atender melhor. A presença do governador por algumas vezes já. A presença do governo federal, os anúncios que estão sendo feitos de auxílio, eu acho que todos são movimentos importantes e que vão auxiliar a todos, pessoas, empresas, a sair desse momento. Mas eu ressalto aquilo que eu falei lá no começo. As empresas foram realmente bastante impactadas e a gente percebe isso no dia a dia pelos comparativos que a gente tem de desempenho no ano passado, no mês de setembro. E num passado não tão distante, né, Leandro? A gente falava aí de uma pandemia que atrapalhou e muito, né, o comércio, que teve que fechar as suas portas. Você acabou estando à frente de uma Estrela Multifeira, que foi o primeiro evento de grande porte da nossa região na retomada e que serviu para alavancar, e eu tenho certeza que logo se dará a volta por cima também nesse ponto. Agora, eu gostaria de saber qual é a projeção, se é que é possível fazer essa projeção. Você falou, temos que buscar o recomeço, temos que transpor esse momento. Em quanto tempo você acha que é possível? E já como não tem um número específico de quantas empresas foram afetadas, uma ideia, um percentual talvez aproximado daquilo que você vê, daquilo que se comenta em Estrela, de empresas da cidade que teriam sido afetadas. Olha, o número é muito... Porque a gente tem muitos pequenos negócios, tem o pequeno empreendedor, o MEI, né? Que também tem a sua atividade. Então, grandes empresas, médias e pequenas. Eu acredito que tenham sido, no mínimo, mais de 50 empresas que, pelos levantamentos que a gente tem, assim, que foram diretamente impactados. Desde o empreendedor que tem a sua atividade na sua casa, né? Então, a gente sabe que são muitos empreendedores, muitos CNPJs, né, que foram atingidos. O tempo que a gente vai levar, eu acho que a gente acaba sendo sempre muito resiliente. A gente, quando menos percebe, a gente conseguiu transpor. Você falou da Multifeira naquela oportunidade, a gente estava em agosto, setembro, com ainda notícias ou necessidade de fechamento de comércio. E a gente fez a Multifeira em novembro. Então, a gente foi muito rápido, resiliente naquela oportunidade. E acho que agora a gente também vai ser. Eu acredito que, se acontecer o que está sendo anunciado, essas ajudas, de fato, elas vierem e elas
chegarem na ponta e as pessoas, e já está acontecendo, inclusive, com fundo de garantia que pode estar sendo sacado, a gente já percebe que tem um movimento de retomada assim acontecendo, não de normalidade, mas mais próxima da normalidade. Eu acredito que 1 mês, 2, a gente já consiga andar normalmente de novo, tá? Por quê? Porque eu acredito nessa capacidade que a gente tem de trabalhar, de buscar, de correr atrás. As pessoas precisam trabalhar, as empresas precisam avançar. Então, eu tenho muita confiança de que, de modo geral, comércio de modo geral, a gente vai ter... Agora a gente tem data comemorativa comercial, que é o Dia das Crianças, talvez não ainda, mas eu acredito que a gente vai ter um grande Natal. Eu acho que a nossa região está mostrando uma capacidade de se reconstruir. Então, claro, eu estou falando de Estrela, a realidade talvez de cidades como Mussum ou Roca Salles, ela é diferente, porque tem que reconstruir uma cidade toda. Em Estrela, queira ou não queira, a gente tem bairros que foram muito afetados, mas são bairros, não é uma cidade toda. Então, a gente vai ter eu tenho uma esperança de que a gente tenha um grande final de ano ainda, apesar de tudo que aconteceu. O Ricardo citou a pandemia, o lojista também teve um inverno que ele não foi um inverno normal, habitual. A gente não teve muitos dias de frio, então as conexões elas são compradas para que se tem um inverno e ele acabou não acontecendo também. Então a gente tem, em termos de entidade, também os lojistas se reportando a nós que o inverno foi bom e agora vem a enchente. Mas eu acredito muito que a gente consiga, juntos, volto a dizer, com muita esperança, assim, que a gente consiga transpor esse momento. Leandro, você citou os MEIs, né, os micro e pequenos empreendedores e até algumas formas de auxílio que já estão sendo disponibilizadas. Na sexta-feira passada, o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, anunciou um pacote com uma série de ações, mais de 17 milhões de reais que serão disponibilizados aí no município e 5 milhões de reais serão justamente para essa categoria, né, para os MEIs. E aí envolve várias coisas, como a isenção de alguns juros, também um prazo maior de carência para pagamento. Você tem conhecimento se essas empresas já estão fazendo o uso desse auxílio, se já chegou até elas ou ainda tem processo burocrático acontecendo? Não, ainda não. O que está sendo feito, inclusive acho que isso é importante ressaltar também, porque o crédito ele vai fazer com que a empresa tenha esse fôlego. Se ela não está conseguindo comercializar agora, pelo menos ela tem uma expectativa de que ela vai fazer isso, e para que ela possa fazer isso, ela tem que ter um capital de giro para poder investir. Então, são todos movimentos que eu acho que são muito importantes. Eu acho que o que está acontecendo, o poder público está entendendo que esse é o momento de auxiliar, em todas as esferas, eu volto a dizer, é municipal, estadual, federal. Precisa, obviamente, chegar na ponta, mas também precisa ter controle sobre isso, né? Então, esses cadastros, isso está sendo feito ainda pelo governo municipal e pelo SEBRAE e a Cassis auxiliando, para que a gente possa, tão logo isso tenha sido totalmente catalogado, enfim, relacionado, aí sim a gente também tem uma ideia de quanto que esse valor vai representar para cada um, né? Provavelmente uns precisam, por causa do seu negócio, precisam de mais valor do que outros. Então, ali que vai acontecer essa distribuição. Então, eu tenho muita confiança que isso, tão logo isso esteja pronto, a gente já vai poder também orientar o nosso associado, as empresas, a buscarem esses valores que são importantes. E eles precisam realmente chegar. Aquilo que a gente vinha falando. Não adianta anunciar, precisa chegar. Todos os auxílios, tanto a nível federal como estadual e municipal, precisa chegar na ponta, porque o empresário está precisando disso nesse momento. Leandro Kremer, vice-presidente da Cassis e o último presidente da Estrela Multifeira, essa que a gente citou agora há pouco como sendo o evento da retomada aqui na nossa região. O que a gente pode falar sobre a Estrela Multifeira, que estava prevista para novembro desse ano? Porto foi uma das áreas afetadas também,
a gente sabe que também está em reconstrução, mas ainda em meio a toda a enchente que a gente vivia, a Cassis, Estrela Multifeira, resolveu pelo adiamento desse evento. Já tem uma nova data? O que a gente pode falar a respeito desse evento, também em relação às empresas que já tinham comprado o seu espaço, tudo que estava sendo organizado para novembro desse ano? Essa sempre é um movimento muito complexo de se fazer, anunciar o cancelamento ou a transferência, e esse aqui não foi diferente. A questão é que o poder público, a Cassis, visualizando todos os desafios que tinha pela frente, que demandavam investimento, e olhando a estrutura do porto, como ela ficou pós-enchente, ela entendeu que não seria viável a gente refazer toda a parte de infraestrutura para que a gente pudesse realizar um evento conforme a gente estava planejando, né? Então, se decidiu pelo adiamento da feira, não se tem uma data, e realmente não se tem uma data ainda oficial. A gente tem cogitado algumas coisas, e a gente, obviamente, lamenta muito ter que adiar, porque também tem muitos empreendedores que esperam esse evento, esperam a chegada dessa feira para que possa comercializar ou prospectar seus produtos, suas marcas. Então, o evento foi transferido, não há ainda uma data que a gente possa anunciar. Mas a projeção é que seja ainda esse ano ou fique para o ano que vem? Não. Esse ano não tem, porque não há data e como ela era em novembro, daí é igual, esse ano já não teria mais tempo. Vai transferir para dezembro. Dezembro tem muitas outras datas também complexas, e a gente entendia que a gente não ia ter tempo hábil. Então, esse ano, a Multifeira não vai se realizar esse ano. Isso a gente já sabe dizer, é fato. A gente busca uma data no ano que vem, e se não for possível, a gente vai buscar uma data em 2025. Mas a gente vai anunciar tão breve a gente conseguir se reunir, porque ainda nesse momento o foco ainda é outro. A gente tem esse foco ainda de buscar levantar o que as empresas estão precisando, quais foram atingidas e de que forma a entidade pode auxiliá-las. E quanto aos espaços que foram comercializados e aqueles que já tinham pago os valores, esses valores já estão sendo ressarcidos. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, vai ser no ano que vem, bom, deixa o valor lá. Não, a gente optou por devolver todos os valores de espaços comercializados. Então, isso também está acontecendo. Shows também, aqueles que tinham sido contratados também estão sendo cancelados ou protelados. Eu acho que é importante também dizer que todos também estão tendo a sensibilidade de entender o momento e também estão se ajustando dessa forma, né? Bom, pelo que você fala, então vai começar praticamente do zero, porque aí vai ter que se refazer o contato com essas empresas, ver se vão ter o interesse de estar presentes na Estrela Multifeira na nova data e talvez, então, marque mais um momento de retomada da Estrela Multifeira, né? Na outra ocasião, por conta da pandemia e agora por conta de todo esse estrago aí da enchente. Mas você diria que a tendência é ser no primeiro semestre, por março, abril? Imagino que fevereiro e janeiro não, porque é muito quente, as pessoas estão de férias, né? Ou ficaria por segundo semestre, quando também deveremos ter aqui em Lajeado, Expo Vale, Construmóvel? O que a gente não quer é justamente ficar próximo dessas feiras, que são feiras locais, consolidadas também. Então, acho que essas feiras têm os espaços delas e as suas datas, e a gente não pode transpor essas datas. Se a gente conseguir uma data interessante para o primeiro semestre do ano que vem, a gente vai fazer, e se não, a gente vai ter que protelar ela para 2025. A ideia é que a gente possa fazer ela antes, porque também os expositores nos pedem isso, né? Mas a gente tem que avaliar bem a questão de datas e também de feiras da nossa região, ou da região dos vales, para não ter esse confronto. E você também é o vice-presidente da Estrela Multifeira, né? Dessa edição. Caiu? Estava perfeita a linha aí, o contato. Voltou. Acho que deu um corte aí no final, Leandro. Só para fechar, você também fala como vice-presidente da Estrela Multifeira, né? Mas é isso, a gente já falou em outro momento, caiu de novo aí o contato com o Leandro Kremer, mas passou muitas informações. Voltou?
Vamos tentar, então. Se não der certo agora, a gente desiste de vez. Hein, Leandro, só para confirmar, você também fala como vice-presidente da Estrela Multifeira. Isso. Hoje sou responsável pela parte, nessa edição, responsável pela parte financeira do evento. Tá certo. Muito obrigado por nos atender aí. Um bom trabalho à frente da Cassis, a Estrela Multifeira, e estamos sempre à disposição aqui na Rádio Independente.